nós vamos falar sobre as leis sistêmicas aplicadas no casamento com filhos, a segunda parte, onde nós falaremos da lei da ordem e da lei do pertencimento. Então vamos lá. Pela lei do pertencimento, todos nós pertencemos a um sistema familiar, logo, o seu filho, assim como você, pertence a um sistema familiar constituído pelo papai e pela mamãe. Então, o seu filho pertence ao sistema familiar que você e seu marido constituíram. Se você é divorciada, o seu filho pertence ao sistema familiar que você constituiu com aquele homem. Por quê? Porque o fato de terem um filho configura um sistema familiar, ok? Então, o sistema familiar de origem de toda criança é papai e mamãe, e aí todas aquelas outras pessoas que nós já falamos lá no degrau 1, dentro da lei do pertencimento, que são as pessoas que por direito pertencem a um sistema familiar. Aqui não cabe tomar de volta esse ponto, porque aqui nós vamos ficar focados nessa relação dos filhos para com os pais. E então, é fato que, pela lei do pertencimento, por conta de essa criança pertencer ao sistema familiar do papai e da mamãe, ele será extremamente leal a esse sistema. Então, você é leal ao sistema familiar do papai e da mamãe, os seus filhos são leais ao seu sistema familiar e ao sistema familiar do seu marido, do papai dele, e assim vai seguindo. Então, todos nós tendemos a ser leal ao nosso sistema parental. Então, por que você e seu marido às vezes se desentendem? Porque você é leal ao sistema familiar dos seus pais e o seu marido, como filho dos pais dele, ele tende a ser leal ao sistema familiar do papai e da mamãe dele. Então, aqui é um relembrar, né, da lei do pertencimento. E aí, então, é importante você saber, os seus filhos, eles são leais ao que você e o seu marido fazem. Por isso que a gente fala tanto de ter uma saúde, de os pais serem pais saudáveis, para que os filhos possam ser leais a movimentos que são saudáveis. E se a gente veio de um sistema familiar onde muitas coisas ruins aconteceram, como, por exemplo, atendi um rapaz que estava vivendo a homossexualidade e com muito conflito em relação à homossexualidade, porque no sistema familiar da mãe, um dos irmãos dela, ou seja, tio dele, havia sido internado em manicômio, dado como esquizofrênico, sendo que tempos depois foram descobrir que ele não tinha esquizofrenia, ou seja, uma pessoa totalmente sã, internada em um manicômio, convivendo com pessoas que realmente tinham transtornos mentais graves, e ele havia sido internado porque ele tinha traços homossexuais. E naquela época, muitas décadas atrás, era um verdadeiro escândalo, era muito vergonhoso para a família ter um filho homossexual. E aí esse tio, então, ele foi excluído, quase não se falava desse tio na família, porque a internação dele tinha sido exatamente para que colocassem uma pedra em cima. Só que, como você já sabe, nenhum sistema aceita a exclusão. Então, toda pessoa que pertence a um sistema familiar, por lei, ela tem direito ao lugar dela. Então, nesse caso, esse irmãozinho da mamãe, que foi excluído, ele foi retirado do devido lugar dele, fez com que esse lugar ficasse vazio e pessoas das gerações futuras tomaram o lugar desse tio. No caso, esse filho, esse rapaz, né, que era meu cliente na época, ele havia, então, adotado o destino desse tio. Então, por isso que ele vivia a homossexualidade em conflito. É como se ele se dizia, inclusive, bissexual. Só que ele não ficava bem com a bissexualidade e, em geral, ele não ficava bem quando ele estava com homens. E por que então ele não ficava só com mulheres? Porque quando ele ficava só com mulheres, também ele não ficava bem. E quando a gente fez esse trabalho, que ele então entendeu que ele não estava ocupando o lugar dele, ele pôde perceber essa dinâmica do sistema familiar, né? Onde todos têm o direito de pertencer e ninguém pode ser excluído, porque se alguém for excluído, abandonado, esquecido, deixado de lado, como, por exemplo, os filhos que são abortados, se eles não forem falados,
se os pais não contam para os irmãozinhos sobre aquele filho, sobre aquele irmãozinho, né, que não pôde nascer, pode acontecer de o irmãozinho tomar o lugar daquele irmãozinho que morreu. Então, o primeiro filho foi abortado, o segundo filho tende a assumir o lugar de primeiro filho e ter, inclusive, as características de primeiro filho. Então, importante saber que essa lei do pertencimento, ela atua e ela interfere no pleno desenvolvimento dos nossos filhos se a gente desconsiderá-la. Daqui a pouco eu vou falar para você quais são as ações de solução para que nossos filhos possam agir livremente dentro do próprio destino, da própria vida, respeitando a lei do pertencimento. Agora, pela lei da ordem ou da hierarquia, é importante lembrar e respeitar, né? Lembrar que dentro do sistema familiar todos têm o seu devido lugar. Então o primeiro filho, ele tem que ser considerado como primeiro filho, ele não pode ser considerado como segundo. Então, se houve o aborto, é importante de saber que esse primeiro filho que foi abortado, ele ocupa o lugar de primeiro filho. Ele não está aqui na vida, passeando, fazendo piquenique, como os outros filhos estão, mas ele pertence, então ele é o primeiro filho. Então, aquele segundo que nasce, ele é o segundo filho de dois, e não o filho único. Tudo isso faz com que a criança, o jovem, o adolescente, o adulto lá na frente tenha uma vida mais leve, uma vida plena. Por quê? Porque essa segunda aqui não está ocupando o lugar do primeiro que faleceu. O segundo ocupa o lugar do segundo, que é o lugar na vida, né? Antes dessa segunda existir, realmente existiu uma outra vidinha aqui que não pôde nascer, ou que logo que nasceu, morreu. Então esses abortos, os natimortos, que são as crianças que morrem logo que nascem, elas precisam ser consideradas justamente para que a ordem dentre os irmãos e dentre os filhos fique realmente muito bem estabelecida, tá bem? Então é muito bom, a gente ganha muita força quando a gente está no nosso devido lugar. A gente fica realmente como se as nossas raízes só conseguissem penetrar no solo quando a gente está no exato metro quadrado que nos foi destinado. É como se a gente fosse deslocado para o metro quadrado do vizinho, é como se ali a gente não conseguisse fazer com que nossas raízes penetrem a terra e se firmem. Então é extremamente importante conhecer essa lei e aplicar na relação com os nossos filhos para que a gente mostre para o nosso filho que ele tem um lugar dentro desse sistema familiar e esse lugar tem que ser honrado e ocupado por ele. E que o lugar do outro é lugar do outro, ninguém se mexe no lugar que não lhe é devido. E aí, por conta de estar em uma ordem, obviamente então vem a hierarquia. Então, diante dos seus pais, você é pequena, mas diante dos seus filhos você é grande. Seus filhos diante de você e do seu marido, eles são pequenos, mas diante dos filhos deles, eles serão grandes. Obviamente que se eles não tomam os seus pais, eles vão para a vida como pequenos. A gente falou disso também lá no primeiro degrau, sobre a importância de tomar pai e mãe, de fazer uma boa conexão com pai e com mãe, para que a gente cresça e venha para a relação com os nossos filhos como adultos, porque eles vão querer encontrar em nós a adultez que vai ajudá-los a dar rumo na vida. Então, a ordem é pequenos diante dos pais e grande diante dos filhos. E isso é a solução de cura. Então, eu preciso me curar em relação aos meus pais, para que eu consiga estar saudável na relação de casal, consiga tomar aqui na relação de casal a força que eu preciso para exercer a maternidade e doar para o meu marido a força que ele precisa para exercer a paternidade. Então, olha só como fica frágil a pessoa que não tem uma boa conexão com seus pais.
Se eu não tenho uma boa conexão com meu pai e com a minha mãe, uma relação de respeito, não é de amor, não é de presença, é de respeito e gratidão. Se eu não tenho, eu venho pequena para o relacionamento de casal. Se eu venho pequena para o relacionamento de casal, eu vou estabelecer uma relação estranha com esse homem. Porque se eu venho pequena, pode ser que eu tenha ele como um pai, pode ser que eu projete nele coisas que eu estou projetando no meu pai e na minha mãe, pode ser que eu cobre dele coisas que inconscientemente eu deveria estar cobrando, ou estou cobrando, né? Dentro de mim eu cobro do meu pai e da minha mãe. Ou seja, a nossa relação de casal não fica uma relação ombro a ombro. Então, se eu não tomo lá atrás, eu prejudico minha relação de casal, daí eu não me fortaleço nessa relação de casal para a relação com os filhos. Ou seja, começa a dar tudo muito errado. Então, por isso que a gente começa fazendo um trabalho em nós. Marisa, mas aqui na minha casa é meu marido. Antes de olhar para o marido, olhe para você. Veja se de fato você está muito bem na relação com seus pais, estejam eles vivos ou mortos. Veja se você consegue ter o que nós trabalhamos amplamente sobre reconexão parental. Porque se você está bem com os seus, você consegue ajudar o seu marido a ficar bem com os dele. E aí, se você está ok na relação com os seus pais e vem saudável para a relação com o marido está ok na relação com os pais dele e vem saudável para o relacionamento de casal, acabou, tá perfeito. Vocês vão conseguir então estar como grandes dentro da relação com seus filhos. Vocês, enquanto casal, vão conseguir se alimentar, vão conseguir lidar com as diferenças e vão conseguir mostrar para os filhos de vocês o caminho correto dentro dessas ordens, dessas leis sistêmicas que precisam ser obedecidas. Então vocês vão conseguir se colocar diante dos filhos de vocês como grandes, que merecem o respeito e a gratidão deles, e vai ajudar também os seus filhos a não ocupar o destino de tios, de outros familiares que foram excluídos, e dessa forma você então abre campo para que os seus filhos se desenvolvam com muita liberdade e saúde. Então aqui, consequências de inverter ou de desrespeitar a lei da ordem ou da hierarquia. O que acontece com um filho que está fora do seu devido lugar? Primeiro, filho que está fora do lugar adoece ou não prospera. Por quê? Porque pode ser que ele ocupe o lugar de um tio, como esse cliente que eu atendi que estava ocupando o lugar do tio homossexual. Pode ser que ele ocupe o lugar de um antigo parceiro que não foi respeitado, falando sobre isso também no degrau 2. Parceiros anteriores que foram importantes precisam ser respeitados, porque senão os filhos vêm para representá-los. E aí começa um atrito. Vamos falar disso também mais adiante. Então o filho adoece ou não prospera. E por que ele não prospera? Porque ele não está ocupando o seu devido lugar onde ele tem força. Ele está ocupando um lugar que outra pessoa teria força se estivesse ali. Segundo ponto, o filho que está fora do lugar, ele toma uma carga que é pesada demais para ele. Então, ele nunca vai dar conta de ser feliz e ser próspero ocupando o lugar de uma pessoa que foi excluída. Ah, mas se essa pessoa que foi excluída fosse alguém muito bem sucedido. Tá, foi alguém muito bem sucedido que matou alguém, vamos supor assim. Esse filho, quando vem ocupar esse lugar do avô, por exemplo, que era um grande dono de terras, mas matava as pessoas. Então, esse filho que ocupa o lugar do avô, ele, quando toma esse destino, ele acha pesado demais até o fato de ser rico. Então, às vezes, esse filho prospera financeiramente, mas aquela riqueza toda parece que não faz muito sentido para ele. Muito provavelmente porque ele está, então, ali naquele lugar do vovô, fazendo o que o vovô fazia, e se ele estivesse no lugar dele, talvez ele não fosse ser tão conectado com tanto dinheiro, talvez ele fosse muito mais feliz ganhando muito menos e tendo uma vida mais tranquila. Enfim, seja lá o que for, um filho que não está no seu devido lugar, ele está no lugar de outra pessoa. Pode ser até de um irmãozinho que faleceu depois, um irmãozinho que teoricamente na hierarquia veio depois dele. Só que é pesado aquele destino do irmãozinho que morreu, porque ele não morreu.
Então, resumindo, cada um tem que ficar no seu devido lugar para fazer cumprir o seu próprio destino. É isso que a gente dá conta, nada mais do que isso. Outro ponto de filho que está fora do lugar. Esse filho, ele fere o seu potencial, ele não se desenvolve com tanta força quanto seria capaz se ele estivesse no próprio lugar. E é isso que eu acabei de dizer, se ele fica no lugar dele, ele descobre quais são os potenciais, os talentos, o que o alegra, e às vezes é algo bem diferente do que alegra as pessoas no sistema familiar. Então, todo mundo aqui prestou concurso público. Por incrível que pareça, ele quer ser autônomo e ele no lugar dele, se ele estiver no lugarzinho dele, com toda certeza ele consegue ser autônomo e um autônomo de sucesso. Que às vezes para ele não é um autônomo que ganha milhões por mês. É um autônomo que consegue ganhar um valor X para se manter com folga e ter tempo em família. Talvez para ele isso é leve. Como é que ele vai conseguir desenvolver um destino com leveza? Se ele estiver no próprio lugar, tá bem? E os filhos saem muito facilmente do lugar, como você viu nas primeiras aulas aqui do degrau 5. Eles saem do lugar porque eles se metem no que não foram chamados. Eles se metem na relação dos pais, eles se metem tomando o lugar do pai ou o lugar da mãe. Eles se metem tomando o lugar de antigos parceiros que não foram respeitados. Então, a criança sai muito facilmente do seu devido lugar. Por isso, os pais precisam estar saudáveis e conhecer essas teorias para poderem intervir quando perceberem que tem algo de errado ali no desenvolvimento do filho. E por fim, quando os filhos estão fora do lugar, o casal perde força quando coloca esse filho fora do seu devido lugar, dando importância para ele, uma importância que ele não suporta. Então, quando as mães ficam pedindo conselho para os filhos, não sei o que eu faço com seu pai é muito difícil, e aí o filho fica se metendo, se fosse você, eu terminava esse casamento, se eu fosse você, procurava outra pessoa, se fosse você, pediria logo o divórcio. Quando os filhos são chamados para aconselhar os pais, quando os filhos são chamados para ocupar o lugar, a mamãe está com um problema financeiro, pediu para que eu a ajudasse, sendo que no fundo ela poderia trabalhar e ganhar um salário mínimo ali para se manter e eu poder ajudar de uma outra forma. Quando os pais chamam os seus filhos para estarem fora do lugar, eles perdem força enquanto ser humano, enquanto casal, porque daí os filhos começam a se meter onde não deveriam se meter. Então, se eu sou casada, antes de pedir a participação dos meus filhos, eu tenho que pedir ajuda e participação do meu marido. Se eu não estou dando conta aqui, eu me volto para me aconselhar com a minha mãe. Mas a minha mãe nunca tem um bom conselho para me dar. Não, ela só tem uma opinião diferente da que você gostaria de ouvir. Então, você respeita e não segue. Se não é uma boa opinião, mas enfim, eu busco ajuda profissional, eu busco ajuda com outras pessoas que são mais sábias, que são mais vividas do que eu, que podem me dar uma boa orientação, mas eu não fico pedindo e chamando os filhos para participarem disso aqui, porque senão eles se enfraquecem enquanto filhos, porque estão sendo chamados para um lugar que é pesado demais, e eu e o marido nos enfraquecemos enquanto casal, porque tem crianças metidas ali e dando seus palpites totalmente errados, porque criança não entende nada da vida de gente grande. A solução, então, para que se tenha filhos livres, se desenvolvendo com plenitude, é preciso, então, que o filho ocupe seu próprio lugar dentro do sistema familiar. Então, se a gente perceber que por amor cego, um filho está saindo do seu devido lugar e ocupando lugares que não lhe convém, a gente tem que saber intervir, já que nós temos agora o conhecimento das leis sistêmicas. Esse filho também ele tem que ser humilde, e se ele não estiver conseguindo, os pais precisam ajudá-lo a ser humilde e saber receber dos pais, sem ficar com essa culpa toda por não conseguir compensá-los à altura. Porque senão é um filho que não se desprende do pai e da mãe. Porque ele acha que ele está devendo e aí ele fica de cima. Olha, eu vou te pagar. Olha, eu vou fazer isso por você para pagar. Olha,
continuar almoçando aqui com vocês todos os dias. Olha, eu vou continuar pagando para vocês tudo que eu pagava antes de me casar. Olha, não se preocupe, eu não vou sair daqui, eu vou trazer minha esposa para morar aqui dentro. Ou seja, o filho, se ele continua achando que ele tem que compensar você e seu marido pela vida que ele recebeu, ele então não sai de perto. E um filho precisa se desprender para ganhar o mundo. Porque se ele não se desprende daqui, ele não encontra uma parceira, ele não constrói a família dele. Por quê? Porque ele fica aqui achando que está com uma enorme dívida em relação aos pais. Por isso que a gente vê o mesmo sistema familiar, o mesmo pai, a mesma mãe, às vezes uma moça vai embora, se casa, consegue construir sua família e um irmão não consegue. Por quê? Porque ela, de alguma forma, ela entendeu que me deram a vida, eu vou aproveitar esse presente. Né? Ela tira o patinete da caixa e ela vai brincar com o patinete. Enquanto o outro fica ali, né, admirando aquele presente lindo, aquele patinete maravilhoso que ele ganhou. Aí ele não tira o patinete da caixa, ele acaba não aproveitando o presente recebido. E os dois últimos pontos aqui dessa parte sobre as leis sistêmicas, especificamente a lei da ordem ou hierarquia e a lei do pertencimento, é importante você saber que você pode ajudar os seus filhos a internalizarem essas leis sistêmicas, não somente da ordem ou da hierarquia, quanto também do pertencimento. Olha, você pertence a um sistema familiar, você naturalmente é leal a algumas coisas que acontecem aqui, mas você pode fazer um pouquinho diferente. Você pode ocupar o seu devido lugar. Inclusive, tem um exercício ao final do degrau 5, um exercício para estabelecer realmente uma relação saudável com os filhos, dando a eles a liberdade para seguirem com o seu destino. E nesse exercício você vai fazer exatamente essa liberação. Você vai colocar o seu filho literalmente no devido lugar dele para que ele possa prosperar. E finalmente nós precisamos incluir, nós que eu digo, somos nós mesmos. Às vezes não vai dar para deixar para os nossos filhos, a gente faz isso por eles. Por amor aos nossos filhos, a gente inclui todas as pessoas excluídas, tanto do nosso sistema familiar de origem, quanto do sistema familiar de origem do nosso marido, porque às vezes tem pessoas excluídas lá. Ai, Marisa, mas eu não sei se algum tio dele foi excluído e a avó dele não conta pra ninguém, de forma que nem a mãe do meu marido sabe se alguém foi excluído ali. Como é que eu vou fazer? Você vai fazer aquele exercício que já te foi disponibilizado, onde você faz a inclusão de todas as pessoas do seu sistema, do sistema familiar do seu marido, no degrau 2 e no degrau 3, tem esses exercícios, para que todas as pessoas do seu sistema familiar de origem, do sistema familiar de origem dele, sejam incluídas, sejam olhadas com amor. Mesmo que você não as conheça, mesmo que você não saiba que elas estão sendo excluídas nesse exato momento.